Olá, começa agora mais um Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo, que bom que a gente vai aprender, a gente vai crescer em conhecimento e tudo isso vai trazer mais qualidade de vida para mim e para você também. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a apneia do sono. Durante toda essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre distúrbios do sono e é muito importante a gente definir os problemas e para tentar entender o que acontece com a gente durante esse período que a gente passa meio inconsciente e tentar resolver esses problemas da maneira mais natural possível. A gente sabe que o sono é um importante recurso natural para prevenir muitas doenças e também para sarar, para curar doenças e problemas de saúde. Então é importante a gente dar assim uma atenção devida ao sono e tentar resolver esses problemas da maneira mais natural, que é o que o Criador tem preparado para a gente. Nós vamos conversar um pouquinho também sobre culinária. No Vida e Saúde de hoje a gente vai aprender uma receita boa de creme de banana, super fácil, bem brasileira a receita. E daqui a pouquinho você acompanha junto comigo essa receita que o Felipe vai nos ensinar. Você sabe que pode acessar o Vida e Saúde, os conteúdos que a gente apresenta aqui no programa a qualquer momento do dia. novotempo.com/Vida e Saúde é nosso blog, tem o Facebook também que você pode acessar, tem Twitter, tem YouTube, tem o canal Vida e Saúde, o nosso portal Vida e Saúde, onde você encontra conteúdos exclusivos com vários colaboradores de várias áreas de saúde que podem ali resolver o seu problema e podem te ajudar de repente a entender melhor o que está acontecendo com você. E o nosso desejo é que você realmente tenha mais vida e tenha mais saúde. Eu quero convidar aqui agora Alexandre Oliveira, ele que é fisioterapeuta, pode vir aqui. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. A gente vai falar durante toda essa semana sobre sono. Vamos sentar aqui? Sono é importante, é muito bom. Com certeza. Quem tem problemas do sono sabe muito mais valorizar, talvez, do que quem tenha problemas para dormir, né? A gente só valoriza quando a gente perde, Exatamente, né? Exatamente. Então a gente precisa dar mais atenção e hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a apneia do sono. É um problema que está meio que na moda, existem vários aparelhos e tratamentos. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria essa apneia do sono, doutor? A apneia do sono ela é um distúrbio grave, né? E onde você tem ou uma diminuição da frequência respiratória, além do fisiológico durante o sono, ou a pausa da respiração por no mínimo 10 segundos. Então, quando a gente tem uma pausa respiratória de no mínimo 10 segundos, a gente já caracteriza a apneia do sono. E essa pausa, ela é frequente? Ela acontece mais de uma vez à noite? Quem sofre desse distúrbio, ela tem a sensação de estar afogando várias vezes durante o sono. Mas a pessoa não percebe muitas vezes? Às vezes sim, porque essa sensação de afogamento, normalmente ela se desperta, né? Então, em alguns momentos, essa apneia vai ser bem sentida pela pessoa. É mais normal em homens ou em mulheres? A incidência nesses distúrbios do sono não tem uma prevalência entre homens e mulheres, né? Os distúrbios eles são mais frequentes numa faixa etária mais avançada, ali dos 40, 45 anos para frente, né? Menos frequente nas crianças, mas pode acometer qualquer pessoa. Agora, então, a gente está falando da apneia especificamente, e aí eu preciso saber o seguinte, como é que eu faço para saber se eu tenho apneia, se de repente eu não percebi? Normalmente o cônjuge acaba ficando muito preocupado, porque se a pessoa que tem apneia não está percebendo, o cônjuge de repente acorda pelo às vezes um barulho de ronco e tal, e aí percebe que o outro que está dormindo realmente está ficando muito tempo sem respirar. Exato. A forma mais fácil de começar a identificar a apneia do sono é justamente com o que acontece no dia seguinte. Tá, vamos lá. Né? Então o cansaço, ele não tem um sono reparador. O sono é muito agitado, é como se ele estivesse tendo vários pesadelos, né? Então ele não descansa adequadamente, então no dia seguinte ele está cansado. Esse cansaço ele vai trazer a ele sonolência excessiva, vários problemas de produtividade, concentração, irritabilidade. Isso ao longo do tempo pode levar até o quadro de depressão. Eu já ouvi dizer que durante o dia também, no dia seguinte, pode haver assim alguns apagões. Sim. Sim, a pessoa pode entrar em um período como se ele estivesse dormindo sem perceber. Por conta do cansaço? Por conta do cansaço. Isso ao dirigir, né, em casos mais perigosos aí, ao dirigir, ao manipular máquinas perigosas, né, máquinas de corte, por exemplo, e isso pode acarretar um perigo maior. Alexandre, agora fala um pouquinho pra gente dos problemas que esse indivíduo vai enfrentar a longo prazo.
Como o sono ele é uma fase do dia que a gente tem que é reparador, né? Ele faz com que várias coisas que nós perdemos durante o dia, algumas lesões celulares, né? Alguns desgastes a gente se refaz mesmo. Exatamente. Como isso acontece na maior parte das vezes à noite, ele não tem essa recuperação. Então isso durante uma noite só talvez não faça diferença na vida, mas várias noites, durante vários anos, isso vai trazer um envelhecimento precoce, isso vai trazer algumas doenças metabólicas, então pode aparecer a diabetes, a hipertensão, algumas doenças cardíacas estão associadas à falta de sono. Então esse sono reparador que ele deixa de ter por conta da insônia vai trazer vários problemas metabólicos. Precisa ser tratado, precisa ser olhado com atenção. Com certeza. Agora é o seguinte, existem algumas coisas que de repente a gente faz que podem agravar esse quadro de apneia? Pode provocar inclusive o início dele, né? Então são alguns costumes, por exemplo, praticar atividade física intensa no período da noite. Né? Tem gente que acha relaxante e tudo, mas isso pode prejudicar a qualidade do sono. A ingestão de alimentos ricos em gordura ou alimentos pesados, né? Também pode prejudicar a qualidade do sono. Ingestão de cafeína, ingestão de bebidas alcoólicas, chá preto, chá mate. Então tudo isso pode prejudicar bastante a qualidade de sono. E só na cidade de São Paulo, a Unifesp, ela já pesquisou que 38% da população paulista ou paulistana, né, sofre de insônia. 38% é um índice altíssimo. Então a gente precisa realmente prestar mais atenção nisso e olha, pelos agravantes aqui, os itens agravantes que o Dr. Alexandre mencionou, eu acho que a gente pode de repente começar a rever a nossa lista de prioridades e de repente começar a pensar um pouquinho melhor no que a gente vai, planejar um pouquinho melhor a nossa noite, o preparo para o descanso, né? Até a televisão ela pode prejudicar. Pode prejudicar. Hiperativa o cérebro e aí a gente não consegue desligar o cérebro para dormir. Quanta coisa que a gente precisa para prestar atenção, né? E às vezes apenas um escalda-pés à noite antes de dormir pode já vai ajudar a relaxar e a desligar o corpo. Você transfere o fluxo cerebral de sangue para os pés, para a periferia, descongestiona o cérebro e ele consegue desligar mais facilmente. Relaxar. Bom, tá certo. Olha, aproveitando aqui essa onda da conversa que tá muito legal e durante toda essa semana a gente vai conversar sobre distúrbios do sono, você não pode perder. Mas a gente quer chamar agora, doutora, a nossa repórter Caroline Oliveira. Ela foi até o Instituto do Sono e ela levou uma pessoa para passar uma noite lá para realizar um exame completo de sono, para verificar todos os distúrbios do sono. Vamos ver como é que foi. Você dorme bem ou anda brigando com seu travesseiro? De acordo com a Sociedade Brasileira do Sono, 43% das pessoas sofrem algum transtorno do sono. Nessa matéria você acompanha um exame que identifica esses tipos de transtornos e também algumas dicas de como dormir melhor. Um sono normal deve conter algumas fases do sono, que nós chamamos N1, N2, N3 e REM, essas duas últimas do sono mais profundo, cerca de 25% cada uma dessas fases no adulto, né? Então, além do número de horas, existe a questão da qualidade do sono também, né? E o sono é fundamental para o bom funcionamento do organismo durante o dia. Como que você avalia o seu sono? Você acha que você dorme bem? Bem, eu acho que eu já tive melhores noites de sono. Agora eu acho que eu não tenho a minha melhor noite de sono atualmente. Existem cerca de 100 distúrbios de sono. Os mais comuns são a insônia, dificuldade para dormir, são pessoas que têm dificuldade ou para começar a dormir, ou acordam no meio da noite e têm dificuldade para voltar a dormir, ou pessoas que roncam e têm apneia do sono, que são pequenas pausas respiratórias que ocorrem durante a noite. Ambos distúrbios trazem consequência durante o dia, então os indivíduos reclamam de fadiga ou sonolência, ou indisposição, enfim, de alguns sintomas. Existem também outros que nós chamamos de parassonias. Um exemplo bastante popular é o sonambulismo. E como que é durante a noite? Às vezes a gente dorme e não sabe o que acontece. As pessoas costumam te falar o que acontece? Costumam. Geralmente, bastante pessoas reclamam que eu tenho
o distúrbio do ronco, que eu ronco um pouco alto, e que eu também às vezes eu acabo engasgando assim de noite com a respiração, só que isso eu não acordo com isso. O ronco é um sintoma que pode acompanhar a apneia do sono ou o distúrbio respiratório do sono. Mesmo que a pessoa não tenha a apneia, ela pode roncar e ter eventos mais sutis de limitação de fluxo que não chega a ser apneia durante o sono. Então, roncar não é normal em nenhuma faixa etária, inclusive na infância. Se o indivíduo ronca sempre, ele tem um distúrbio do sono, ele deve ter um distúrbio respiratório do sono. E a partir de que momento assim da sua vida que você percebeu que a qualidade do seu sono estava afetada? Bem, faz acho que uns 3 anos, quando eu saí da faculdade, eu estava no período final da faculdade, que comecei a ganhar peso e aí isso começou a correr roncos, mas não eram muito fortes, mas já começou nessa época e desde lá teve melhoras e teve piores. Você percebe algum hábito que você tenha que acaba prejudicando mais o seu sono? Tem a má alimentação, é a forma física que eu tenho, e comer muito, assim, desregado na parte da noite. O indivíduo que tem hábitos saudáveis de vida, ele tende a dormir melhor. Portanto, uma boa alimentação, atividade física e principalmente atividade mental é muito importante. Ter uma mente ativa, estar aberta para aprender coisas novas. Isso previne, inclusive, algumas consequências do envelhecimento cerebral. E os estudos mostram que pessoas ativas mentalmente e fisicamente e que têm contato social, que partilham, que se comunicam e que têm uma vida mais ativa, elas tendem a dormir melhor. Cuidado, entretanto, com excesso de atividade que leva ao estresse e pode, ao contrário, prejudicar o sono. Como que é o seu dia depois de uma noite mal dormida? Não é muito bom. Ter hábitos regulares de dormir e acordar também são saudáveis. As pessoas que são muito longevas, que vivem bastante, que têm mais saúde, que alcançam a velhice com saúde, geralmente são pessoas que têm rotina. O nosso organismo precisa de uma rotina. Tirar o organismo completamente da rotina dele, de vez em quando não faz mal, mas você ter isso por hábito de vida, isso é ruim e essas pessoas tendem a dormir mal. Então, os hábitos influenciam. As pessoas sedentárias e inativas tendem a dormir pior, as pessoas obesas tendem a ter um sono de qualidade pior. Então, o hábito de vida, de alimentação e de atividade influencia no sono noturno. Você acompanhou aí que o Rafael preencheu um formulário aqui no quarto e o Ademar vai explicar pra gente qual que é o processo agora do exame. Então agora com o paciente pronto, né, nós vamos fazer a colocação dos sensores, né, que leva em torno de 30 minutos mais ou menos. Após a colocação de todos os sensores, a gente coloca o paciente deitado na cama, fazemos uma calibração para testar todos os sensores e damos o boa noite para o paciente. A polissonografia é um exame pelo qual nós diagnosticamos os distúrbios do sono. Através dele a gente coloca sensores pelo corpo do paciente e a gente vê vários registros, né? Registros de eletroencefalograma, registros de eletrocardiograma, de esforço respiratório, né? De fluxo aéreo. E com esses registros a gente consegue identificar qualquer distúrbio do sono que o paciente tem. Cada distúrbio do sono tem um tratamento, então a fase de tratamento começa no diagnóstico. Primeiro tem que se reconhecer quais são os sintomas que fazem a pessoa suspeitar que ela tem um distúrbio do sono. Ou ela tem dificuldade para iniciar, ou acorda no meio da noite e tem dificuldade para voltar a dormir, ou ela nunca acorda descansada no dia seguinte, independente do número de horas que dorme, ou ela está sempre cansada durante o dia, ou sonolenta, ou ronca muito, ou o cônjuge, ou o parceiro, ou algum amigo percebe que ela faz pausas respiratórias durante a noite. Então, se você preenche algum dessas queixas, então você tem um distúrbio do sono. Então, o diagnóstico é feito por meio de uma avaliação de um especialista e também complementado pelo exame de polissonografia. Como foi dormir essa noite aqui, com esses fios todos presos em você? Não foi muito fácil, foi um pouco complicado. Eu consegui dormir fácil, assim, quando eu deitei eu já dormi rapidinho. Só que eu acordei várias vezes à noite. Acordava,
me mexia assim um pouco e voltava a dormir. Um incômodo acho que é um pouco por causa da parte do nariz e da orelha, assim. Eu não conseguia dormir de bruços, que é o jeito que eu gosto. Mas pra mim eu acho que foi bom e vamos ver o que vai dar o resultado. A polissonografia mostra a porcentagem das fases do sono durante a noite. Então, por exemplo, aqui na polissonografia do Rafael, nós observamos que ele teve as fases profundas do sono, que são o sono de ondas lentas e o sono REM, numa quantidade adequada. Ele demorou um pouquinho para dormir, mas isso pode acontecer. Algumas pessoas estranham um pouco o laboratório de sono, não é a casa dele. Mas nada que seja anormal, foi uma demora dentro do limite da normalidade, né? Outra coisa que nos faz pensar que o Rafael não dormiu tão bem é que ele teve muitos microdespertares. Microdespertares, como o nome diz, são pequenos despertares que você não percebe. Aquele despertar que você percebe, você se arruma, vira o travesseiro, ele já não é tão breve quanto esse, né? Então, muitas vezes esses microdespertares podem estar relacionados, por exemplo, à obstrução nasal. As pessoas gripadas ou que têm rinite ou com o nariz obstruído, elas tendem a ter muito microdespertar, ou aquelas pessoas muito tensas, né? Mesmo que elas não percebam que elas acordaram tanto, né? Ansiedade pode aumentar microdespertar. Claro que a apneia do sono e ronco também pode aumentar os microdespertares, né? E, por fim, os outros parâmetros, como a oxigenação, a respiração, tudo isso é avaliado numa noite de sono, né? Não tem por que esperar que o Rafael, um moço jovem e saudável, tenha algum problema de saúde nesse sentido. Mas muitos dos nossos pacientes que se submetem a esse exame, por exemplo, têm queda na oxigenação durante a noite, né? Então, você observa aqui que a oxigenação dele foi adequada para o sono, né? Então, temos que procurar a causa desses microdespertares que, para a idade dele, foram excessivos.